Sejam bem-vindos ao Carreira Tech, onde ajudarei você a conhecer melhor o mercado de tecnologia, trazendo convidados que trabalham diretamente na área. Hoje, a participante é uma pessoa que trabalhou comigo, uma pessoa muito competente, uma pessoa que tem muito valor agregado e que com certeza vai trazer para você a experiência dela e vai te ajudar a conhecer melhor a carreira de design de UX. Estou aqui com a Juliana Lima. Ju, obrigado pela sua participação, por ter aceitado participar desse projeto, de também ajudar, né, a compartilhar e fazer o alcance dele ficar maior. Muito obrigado por participar. Privilégio é meu, que é isso? Ju, então, para quem ainda não sabe, né, para quem não te conhece, você trabalha na área de design de UX, desculpa. Só que a sua carreira, ela começou mais na parte de design web, né? Isso mesmo. Eu já tenho uns 9 anos de experiência e eu comecei sendo web designer, né? Entendi. O comecinho da minha carreira foi assim. Entendi. Bom, a gente vai mudar um pouquinho o quadro, então a gente vai começar a falar sobre a parte da carreira e depois do intervalo a gente vai trazer a parte de experiência profissional da Ju para ficar mais dividido, né? Bom, Ju, você pode definir para a gente o que é UX? Claro, com certeza. Então, UX é uma sigla inglesa, né? E ela significa User Experience, que nada mais é do que a experiência do usuário, né? Que é como que o usuário se sente ao utilizar um produto, um serviço, um sistema. Está mais relacionada mesmo à emoção do usuário, com que facilidade que o usuário vai conseguir desempenhar uma tarefa. E essas experiências podem ser boas e ruins, né? É verdade. As boas fidelizam os clientes e a pessoa fala bem naturalmente do produto, e as ruins queimam bastante também. Você poderia trazer pra gente também o que significa design? Claro. Olha, eu gosto de definir assim, o design como um processo criativo para a gente conseguir propor uma solução prática e inovadora. Porque muita gente acha assim que design é só deixar uma página bonita, né? Pois é. Só que vai muito além disso, né? Envolve a usabilidade, a experiência do usuário, a navegabilidade, né? E até mesmo a acessibilidade. Eu acho muito legal a frase do Steve Jobs que fala assim: designer não é só aparência, mas também como as coisas funcionam, né? Então, hoje, dentro do design, tem o UX designer, tem o UI designer, que seria mais aquele profissional que faz a parte da interface. Então, dentro dessa área, porque o design, ele em si é uma área de atuação, né? E abrange várias outras coisas. E às vezes as pessoas confundem: você é UX ou você é design? Então, só uma explicação básica, assim, pra gente conseguir diferenciar o que é um design do que é um UX design, é com esse exemplo, né, dessa página de e-commerce. O design, ele desenha a interface de como é o e-commerce, de onde colocar os produtos. E o UX design, ele vai avaliar, por exemplo, o tempo que a página está demorando para carregar, porque esse tempo vai interferir diretamente na experiência do usuário. Entendi. Entendeu? Essa eu não sei se você respondeu, que é como o UX é feito e aplicado. Então, o UX, ele é aplicado através das metodologias, né? Uma metodologia muito legal, assim, super utilizada por várias empresas, pela Google mesmo, é a tecnologia do Design Think, que é a criação de persona, identificação do problema, ideação, criação de protótipo, teste e o teste mesmo, né, da solução proposta. Eu apliquei muito essa técnica quando eu estava alocada na Localiza. Então, lá a gente fazia os inceptions, todos baseados nessa metodologia do Design Think, entendeu? A gente começava entrevistando um usuário, alguns usuários, né, na verdade, e dessa entrevista a gente já identificava o problema que era preciso resolver, e isso, assim, dentro de um produto existente, como na criação de um novo produto. E aí depois a gente criava as personas, e aí começava a ideação, e assim, uma das últimas tarefas era
desenhar a solução proposta, né? Que era criar mesmo um protótipo, ou um e-mail, ou uma imagem. E aí, no fim, a gente mostrava esse protótipo para o usuário. E falava assim, e aí, você gostou dessa solução? A gente ouviu o seu problema, entendeu qual que era a sua dificuldade, e a gente tem essa solução para você. O que você acha? Então, assim, é uma metodologia muito legal, ela super funciona, e é uma das que eu mais gosto de utilizar. Tem também várias pesquisas, né? Tem as pesquisas quantitativas, as qualitativas, o teste de A, B, vamos supor, eu desenho uma tela e aí eu desenho outra. E aí, tipo, o Google faz muito isso com a gente. Aqueles negócios beta do Google, é tudo esses testes, assim, de A, B, sabe? Aí você mostra uma tela para o usuário e depois você mostra a tela para outro tipo de usuário e vê, sabe, qual que tá dando mais retorno. Ah, entendi. A habilidade é melhor, qual que o pessoal tem mais facilidade para desenvolver a tarefa, né? Mas aí nesse caso do Google, ele faz assim, tipo assim, o teste é com pessoas diferentes e com... tipo, o que vai ser mostrado pra mim não vai ser mostrado pra você. É meio que isso, né? Isso, exatamente. Ah, entendi. Caraca. É muito imaginável isso mesmo. É muito legal porque assim você consegue ter a percepção de vários tipos de pessoa e ver como que eles reagem da melhor maneira, que protótipo que tá dando mais certo, qual que é a solução que tá dando mais retorno, né? Então a gente usa muito essas metodologias do Inception, do MVP, dá muito certo. O UX ele é aplicado dentro dessas metodologias mesmo. Ju, na sua opinião, quem pode ser um designer de UX? Sim, na minha opinião, qualquer pessoa que gosta dessa área pode ser UX, entendeu? Sim, o perfil que eu acho que se encaixa são pessoas autodidatas, pessoas dinâmicas, pessoas organizadas, sabe? Porque, por exemplo, você tem que ter essas qualidades para conseguir desempenhar esse papel. Principalmente essa questão de ser autodidata, que você tem que pesquisar muito, ler muito, conseguir mesmo, assim, entender o que as pessoas precisam, sabe? Tem que gostar de se relacionar, tem que ter paciência para ouvir pessoas, né? Então, assim, eu acho que esse perfil de pessoa dá certo nessa área, entendeu? Às vezes a pessoa não é formada, assim, a pessoa fez jornalismo, mas ela, se tiver essas qualidades, consegue ser um UX designer, por exemplo. Se alguém quiser começar a estudar sobre UX, design ou qualquer coisa do tipo, você tem alguma dica de por onde ele pode começar a estudar? Sim, com certeza, gente. Olha, tem muito conteúdo online e é tudo assim, tudo muito gratuito, sabe? É só realmente assim, a pessoa que tiver interesse começar a acompanhar, né, com uma certa frequência, esse assunto, né? Porque consegue fácil. Tem um livro muito legal, ele chama Boas Práticas de UX Design. O escritor dele é um designer super famoso, Fabrício Teixeira, ele é brasileiro, e assim, ele aborda todos os assuntos. Ele, para iniciante, é um livro sensacional. Quem já tem uma certa experiência, fica uma coisa assim meio repetitiva, sabe? Mas para quem quer entrar na área, esse livro é muito legal. E dá para também entrar em grupo de redes sociais, tem blog, tem várias coisas assim que conseguem te direcionar, né? Quando se popularizou assim o UX aqui no Brasil, você não tinha muito conteúdo em português. Todos os conteúdos eram assim, tudo em inglês, né? Então assim, o meu inglês até melhorou um pouquinho, porque você tem que se esforçar, né, para aprender essas coisas novas. Porque, como eu tinha falado antes, é uma profissão que se popularizou fora do Brasil. Então, no início, todos os livros, os blogs, tudo era em inglês. Mas hoje já tem muito conteúdo assim online, gratuito, em português, que consegue te dar uma noção, sabe? É só mesmo assim, da pessoa querer estudar, querer entender sobre a área, né? Entender assim, a necessidade de
como é importante o usuário no desenvolvimento de um produto, de um sistema, de um software, porque é ele que vai usar, né? Então, você tem que fazer uma coisa que está de acordo com a realidade dele, uma coisa que, de fato, vai ser útil, né? Porque antigamente as pessoas pediam uma coisa, aí eram entregue outras, né? Então, assim, tem muito software que tem o planejamento, mas que nunca foi entregue, porque não é de fato o que o usuário precisava. Hoje a gente nem usa muito o papel do analista de requisito, por exemplo. O UX, ele tá ali intimamente envolvido no processo, sabe? Entendi. Junto com o Product Owner, porque quando você tá perto do usuário, você já faz as validações ali com ele mesmo, entendeu? E isso ajuda muito o processo. Entendi. Você acha que o analista de requisitos ele pode deixar de existir, ou você acha que ele, na verdade, ele só vai se adaptar da mesma forma que o UX também está se adaptando? Olha, eu leio muito a respeito, sabe? E depende muito do ramo de empresa. Se você pensar numa fábrica de software, vai existir o papel de analista de requisito. Se você pensar numa startup, não existe papel de analista de requisito, entendeu? O UX, ele consegue fazer esse papel, entendeu? A gente escreve um documento que chama Estratégia de UX, não é aquele documento formal, entendeu? Mas a gente escreve também um certo tipo de documento, valida com o cliente, tem o aceite. É menos burocrático, sabe? Hoje em dia todo mundo fala de metodologias ágeis, todo mundo quer ser ágil, todo mundo quer entregar uma coisa rápida e de qualidade. Então, assim, cresceu muito esse entendimento, sabe? A gente desburocratizar um pouco o processo, ser mais ágil. E, assim, eu conheço várias empresas que estão preferindo ter um analista de UX mesmo do que ter um analista de requisito ali para atuar. Ju, como se tornar um UX designer sem ter passado por um estágio em UX? Você acha que tem como? Você acha que é possível? Você já viu algum caso sobre isso? Eu sou um caso sobre isso. Tipo, em toda a minha carreira, eu nunca fui estagiária. Nunca. Eu comecei já sendo programadora. Mas como que você vai conseguir se tornar um UX sem passar por estágio? É muito simples, gente. Vocês só precisam ter portfólio. Você precisa ter o que mostrar para o cliente, entendeu? Se for um cliente sim, se for uma entrevista de emprego mesmo, você precisa ter um portfólio, simples que seja uma coisa que você fez, isso já te dá um know-how para você ser contratado, não passar pelo estágio, né? Porque eu formei no curso técnico e assim que eu formei, eu fiz um site, publiquei o site online e fiquei procurando emprego. Aí surgiu essa vaga, essa oportunidade, eu fui, fiz a entrevista. Fui bem sincera, eu falei, eu não tenho muita experiência, eu já fiz esse site, ele tá online, mostrei o site e eles me contrataram. Então, assim, a minha dica para conseguir pular o processo de estágio, seria ter realmente um portfólio. Interessante, é legal essa experiência. Temos uma pergunta aqui, para quem já está no mercado, tem um superior, ou quer entrar na carreira de UX, você tem algum caminho para recomendar? Tem sim. Então, geralmente as pessoas que se interessam por essa área são pessoas que são formadas em marketing, em designer gráfico, jornalismo. E esse tipo de pessoa pode, assim, muito fácil entrar na área. Desde que elas sejam autodidatas, desde que elas sejam realmente, assim, curiosas, dinâmicas. É aquele perfil de pessoa que eu falei lá, que você tinha até me perguntado, né? Aquele perfil de pessoa, assim, que é interessada nas coisas mesmo. E que gosta de se relacionar com outras pessoas. Porque isso, gente, é fundamental, né? Esse relacionamento com o outro é fundamental. Mas, assim, tem uns cursos que dá pra fazer. Tem um bootcamp de UX que é muito top. Só que, assim, é um pouquinho caro. Mas assim, pra pessoa ter uma noção, eu indico, sabe? Fazer esse bootcamp de UX.
eu acho que ajuda muito, abre a visão da pessoa em relação à metodologia, igual que eu falei lá no início, do Design Think, que você começa, sabe, a aprender, a entender realmente esse meio. Porque dentro dessa área de design, ela é muito grande, ampla. Tem a parte do HTML, do CSS, tem essa parte do front-end, de você entregar a solução para o cliente, tem essa parte da experiência do usuário. Então, assim, é legal a pessoa que quer entrar na área ter essas coisas bem definidas, sabe? Saber diferenciar realmente, para entender se é o perfil dela, se é realmente o que ela quer fazer. Mas eu super indico, sabe? Esse bootcamp, ele acontece frequentemente. Eu vi muito dele em São Paulo. Aqui em BH eu não vi ainda. Mas depois, no fim do vídeo, eu posso deixar o site para o pessoal que tiver interesse, né? Fazer a inscrição, essas coisas assim. Você sabe se esse bootcamp ele é presencial, né? Ele não é online não, né? Ou depende? Então, eu acho que tem as duas modalidades, sabe? Mas eu acho... Tem vários cursos de UX, tem curso online, tem muitos cursos online também. Mas como essa coisa assim da interação com os... entendi. Você precisa de ter aquele contato, sabe? Você precisa de participar desse processo de ter um problema e sair da caixinha para tentar resolver esse problema. Tipo assim, propor soluções diferentes, desenhar. Isso você não consegue muita distância, sabe? É mais essa coisa de pessoa mesmo, de ter aquela relação. Tanto que na Cast eu viajei muito, né? Eu já fui para São Paulo, já fui pro Rio. Então, assim, porque você precisa de estar com o usuário, né? Você não é uma coisa assim que você vai conseguir resolver facilmente à distância, entendeu? Pode ser que depois que você já tenha interagido com a equipe, depois que você já conhece o projeto, ok. Mas para quem tá iniciando, assim, é legal, sabe? Entendi. Ter essa experiência, essa vivência mesmo. Bom, mas uma pergunta mais técnica agora. Como você faz para medir a experiência do usuário? Tem outras formas de medir? O que você pode dizer pra gente? É uma coisa muito legal essa pergunta. E assim, a experiência do usuário, né? Ela, para você medir ela numa escala pequena, é muito simples. Você pode observar o usuário a desempenhar uma tarefa, você pode conversar com ele, perguntar, entrevistar. Então, esse feedback rápido você consegue. Agora, se você quiser medir a experiência do usuário numa grande escala, tem uma ferramenta muito top da Google que chama Framework Hurt. Hurt de coração mesmo. E é muito legal porque Hurt está justamente ligado às emoções, né, do ser humano. E cada uma dessas siglas, ela tem a ver com uma emoção. Claro que tudo em inglês, né, gente? Como eu falei. É uma profissão consolidada fora do Brasil. O pessoal que quer entrar nessa área tem que ter uma certa facilidade, tem que querer aprender inglês, tem que saber, sabe, pelo menos entender ali para conseguir. Mas é muito legal, que aí ela mede 5 métricas, né? Que é happiness, o H lá de happiness, o E de engajamento, o A de adoção, o R de retenção e a tarefa de sucesso. Então, quando você quiser medir de larga escala, eu indico usar esse framework. Ju, o UX é aplicado apenas para a experiência virtual? De jeito nenhum, gente. Tudo nessa vida tem UX. Sério. Inclusive, se você, por exemplo, for andar de barco e colocar um colete, você já pode falar que você está tendo uma experiência de UX. Porque tudo que você faz, tudo que existe, tem o usuário, tem a pessoa que usa aquele produto, tem a pessoa, sabe? Como que a pessoa se sente ao usar? Então não é só na área virtual, de jeito nenhum. É assim, ela se aplica em todas as áreas. E hoje, essa profissão se popularizou porque as pessoas entenderam isso. Que não é só uma coisa virtual. Tipo, até mesmo quando você vê uma propaganda na televisão de um espremedor de suco, por exemplo. Como que isso vai facilitar a sua vida? Você não ter lá que ficar mais espremendo a laranja, cortando a laranja na mão, você tem o espremedor. Então, assim, a experiência do usuário é tudo.
E ela vai em todas as áreas, não só no virtual, não. Entendi. Você me fez pensar em uma pergunta que eu quero fazer antes dessa, melhor, depois dessa que eu vou te fazer agora, para fechar o bloco, que não está programada, e aí eu quero saber da sua visão sobre isso. Como você define quem é seu usuário? Então, o usuário é todas as pessoas, todos nós somos usuários. Não tem jeito, todos nós somos usuários de algum produto, de um serviço, de um site, de um celular, de uma cama, entendeu? Todos nós somos usuários. Sempre nós estamos usando algo, entendeu? E a nossa experiência em usar o algo é o UX. Bom, e agora a pergunta antes do intervalo, a pergunta que não estava planejada. Você acha que, quando você começou a falar, né, sobre a experiência e não sei o que, eu comecei a lembrar da sensação que eu tive quando eu comprei meu primeiro iPhone. Sim. Você acha que o Steve Jobs, ou sei lá, eles, quando criaram essa experiência que hoje, tipo assim, não que eles sejam os criadores, mas é o que eu mais ouço quando é marketing, né? Você acha que essa coisa, eles enxergavam que era o UX ou que era só uma experiência para vender mesmo? O que você acha disso, assim? Não, a Apple, eles usam a técnica de UX há muito tempo, gente. Até o botãozinho macio ali, ergonômico, que o iPhone tem, foi tudo pensado. Não é por um acaso. Entendi. Entendeu? Nada por acaso nessa área, assim. Foram experimentados outros tipos de botão, outros layouts, outros pesos de celular. Tudo isso influencia como que o usuário vai se sentir ao utilizar aquele produto. Então, a Apple é pioneira nessa questão de UX. Steve Jobs é referência, né? Bacana. Bom, a gente vai para um intervalo rápido aqui e a gente volta já para falar sobre a experiência profissional e a carreira da Juliana Lima, que é essa pessoa maravilhosa. Então, daqui a pouco a gente volta. Sejam bem-vindos à continuação aí do bloco da entrevista da nossa convidada, Juliana Lima. Ju, como você entrou na área de tecnologia? Então, gente, eu comecei a trabalhar sendo recepcionista. Já fui vendedora, já fui atendente de telemarketing. E o último emprego que eu trabalhei de recepcionista numa empresa que desenvolvia sistema. Interessante. Lá em Goiânia ainda. E eu gostei bastante, achei interessante demais a área. Porque quando eu terminei o terceiro ano, eu queria ser psicóloga. Mas, enfim, não deu certo. E aí fui trabalhar, não podia fazer faculdade, porque não tinha o curso onde que eu morava, eu tinha que mudar pra capital. E meus pais não tinham condição, porque eu morava em Caldas Novas, só tinha faculdade em Goiânia. E aí eu comecei a trabalhar, né? Igual eu falei, eu fui vendedora, atendente de telemarketing. E aí, trabalhando nessa empresa chamava LM Informática. Eu gostei. Mudei pro BH e comecei a fazer o curso técnico lá na Polimig. E o curso técnico foi muito bom, porque abriu bastante o entendimento, sabe? Antigamente as pessoas achavam que é uma coisa só, mas é muito bem separado, né? Tem a parte do banco de dados, tem a parte do desenvolvimento. Então, o curso técnico me deu esse entendimento, né? E aí eu terminei o curso técnico, criei o site. Para mim finalizar o curso técnico, eu tive que fazer o TCC. E no TCC, a gente tinha que desenvolver um site e era eu e mais 3 pessoas. E o pessoal do meu grupo meio que deixou tudo nas minhas costas. Foi bom, porque eu aprendi e gostei, né? Tanto que, tipo assim, eu terminei o curso técnico e sabia que eu queria ser web designer, que eu queria trabalhar nessa área. E aí eu fiz esse site sem muito conhecimento, mas eu fiz, hospedei ele online
E foi assim que eu consegui o meu primeiro emprego. Interessante. Ju, você tem algum curso voltado para a área, além da faculdade, que você está fazendo? Tenho sim. Então, na verdade, eu sou meio fora da curva, assim. Porque eu comecei a fazer a faculdade depois de uns 5 anos que eu já trabalhava na área, né? Eu fiz só o curso técnico, comecei a trabalhar, depois tive a minha empresa e entrei na Cast sem faculdade, só realmente por causa da minha experiência, só depois que eu fui fazer a faculdade. Mas eu fiz cursos, né? Eu fiz curso online de web designer, eu fiz curso de Photoshop, eu fiz curso de desenvolvimento mobile, tudo assim, online mesmo, por curiosidade, por vontade própria, né? Já fiz cursos presenciais também de metodologias ágeis, de Scrum. Então esses cursos, gente, é super válido, sabe? Te ajuda a entender, abre o entendimento, te dá várias dicas excelentes. Mesmo que não tenha faculdade em si, os cursos às vezes são muito válidos, até mesmo para conseguir um emprego, ou então para conseguir entrar na área. Tem algum curso que você veja que é necessário fazer ainda no seu caso? Com certeza, gente. Assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, sabe? Eu não paro de estudar, mesmo que eu não tinha faculdade, eu sempre fazia esses cursos. E eu quero fazer uma pós. Assim que eu terminar a faculdade, esse ano eu vou terminar. E aí eu já quero ano que vem logo fazer a pós de design de interação. Porque quanto mais conhecimento você tem na área que você trabalha, melhor para você, sim, né? Hoje em dia já tem certificado de UX também, né? Assim, eu acho legal você ter o certificado, mas às vezes o seu portfólio vai contar muito mais do que um certificado, sabe? Às vezes o seu portfólio conta muito mais do que um diploma, por exemplo. Porque antigamente ainda tinha muito essa coisa assim, mas tem que ter faculdade, senão nem pra fazer entrevista. Hoje em dia esse pensamento tem mudado um pouco, sabe? Então não adianta, às vezes o cara estuda, mas na hora do vamos ver, na hora da prática, de mostrar o conhecimento, a pessoa não sabe, né? Então, assim, a experiência profissional, o seu portfolio, a sua bagagem atuando na área, conta mais, eu acho, na minha opinião, tá, gente? Entendi. É uma opinião válida. Você já meio que falou sobre isso, mas não sei se essa pergunta vai ser válida. Como foi o seu primeiro trabalho? Assim, eu era muito inexperiente, né? Eu só tinha realmente curso técnico, já entrei sendo programadora. E eu entrei assim, sendo programadora PHP. E quando não tinha demanda, eu atuava com web designer. Foi muito bom pra mim, porque eu aprendi a mexer numa ferramenta, num CMS chamado Joomla, né? E assim, ele abriu muito meu entendimento, sabe? Eu aprendi o Joomla, o WordPress, tudo lá nesse meu primeiro emprego. E assim, eu não sabia nada. E não tinha ninguém pra sentar ali do meu ladinho e falar assim, olha, você vai fazer isso, porque eu não era estagiária. É verdade. Assim, a tarefa é essa, se vira, né? Mas foi muito bom, assim. Por isso que eu falei, você tem que ter esse perfil, sabe? De conseguir se virar sozinha, de resolver, de encarar o desafio, de não ter medo mesmo. Porque isso é fundamental. Eu não sabia nada de Joomla, de WordPress, e aí eu comecei a estudar, a ler, a entender. E assim, eu fiquei lá há pouco tempo nessa empresa, porque eu pedi pra sair, porque eu fui abrir a minha própria empresa. Mas eu ainda fiquei trabalhando com eles 1 ano depois, sabe? Tipo, eu saí, pedi pra eles me mandar embora, a gente fez um acordo e eu continuei prestando serviço pra eles, mesmo tendo a minha empresa. O tanto assim que deu certo, tanto que a minha passagem por lá foi muito boa, deu vários resultados positivos e eu consegui ainda prestar serviço pra eles ainda durante 1 ano e a gente tem um relacionamento bacana ainda. Interessante. Quais são as skills que você precisou para trabalhar nessa área? A criatividade, ela é, assim, muito fundamental, né? Porque você tem que ser bem criativo mesmo para entrar nessa área, sabe?
E gostar do que eu faço é a minha motivação, sabe? Eu gosto mesmo do que eu faço. Então, pra mim, não é um peso eu ter que estudar sobre. Eu gosto. Tipo assim, nossa, eu acho legal, sabe? Quando eu aprendo uma coisa nova, né? E assim, outra habilidade que a pessoa tem que ter é facilidade de adaptação, sabe? Porque o cliente muda de ideia muito rápido. Entendi. Ah, eu quero desse jeito, dessa forma. Aí você vai lá e desenha do jeito que o cliente pediu. Aí ele fala, não quero isso mais não. Então, assim, uma dica que eu vou dar, gente, assim, uma dica fundamental para trabalhar nessa área é saber ouvir críticas. Entendi. Porque assim, as críticas, elas são, assim, uma parte essencial, sabe, daquilo que um designer faz. Porque ele é um trabalho extremamente colaborativo, sabe? Então, às vezes a gente vai receber feedback de outros designers, do cliente, entendeu? Até mesmo dos desenvolvedores. E o que é importante? É você ouvir essa crítica, esse feedback, e transformar ele numa coisa positiva, sabe? Que vai melhorar o produto. Então, assim, saber ouvir é uma coisa fundamental. E, assim, sem crítica ninguém melhora. Eu cresci muito já, com todas as críticas que eu recebi, eu já melhorei muito mesmo. Então, assim, uma habilidade, um skill que eu acho que a gente tem que ter mesmo nessa área é ter paciência mesmo, porque às vezes você vai propor uma solução, por exemplo, você vai desenhar um app dentro das guidelines do iOS, do Android, e aí o cliente vai te pedir uma coisa que não tem nada a ver. Então, assim, você vai ter que ter o conhecimento técnico para explicar para ele por que você usou daquela forma, por que do jeito que ele tá querendo não vai dar certo para o usuário final. Então, você tem que ter esse jogo de cintura mesmo, essa habilidade, assim, de ouvir, de receber crítica, de se adaptar facilmente, sabe, as coisas, as mudanças. Essas são habilidades, assim, essenciais para trabalhar nessa área. Interessante. Ju, vamos lá. Em 2012, você trabalhou como desenvolvedor em sua empresa, né? E em suas atividades você já utilizava técnicas de UX e desenvolvimento front-end. As técnicas que você utilizava nessa época são utilizáveis ainda hoje? Foram trocadas por tecnologias melhores, por alguma coisa diferente, mas que no fundo faça a mesma coisa? Então, gente, isso foi em 2012, né? O UX Designer aqui no Brasil tava, assim, crescendo ainda, tudo coisa muito em inglês. Mas, assim, essa época que eu tive a minha empresa foi a época, assim, que eu mais cresci profissionalmente, porque eu era tudo. Eu era analista de requisito, designer, desenvolvedora, eu mesmo testava, e eu tinha as reuniões com o stakeholder, entendeu? E assim, cada cliente tinha sua peculiaridade, cada cliente queria uma coisa diferente, que eu sempre fiz. Vamos supor, tinha cliente que queria aparecer na primeira página do Google. Entendi. Então eu fui estudar as técnicas de webmaster, eu fui entender como criar as campanhas do Google AdWords, entendeu? Eu tinha clientes que queria, por exemplo, que eu administrasse a fanpage, que eu administrasse o Instagram, fizesse publicações. Então, assim, as técnicas que eu mais usei de UX design foi o design coparticipativo, né? A cocriação, esse design de envolver diretamente o cliente. Eu sempre estava muito perto do cliente. Sempre que um cliente ia lá na minha empresa e falava, Ju, eu preciso de um site, eu ia na empresa do cliente, entendia qual era o ramo de atuação dele, entendeu? Entendia, perguntava qual que eram os principais concorrentes que ele tinha, pra gente conseguir propor algo melhor, né? Então eu sempre desenhava assim, a página inicial do site, aí ia lá no cliente, às vezes publicava, olha, eu pensei dessa forma, essas cores. E aí, assim, eu sempre usei essa técnica do design participativo
para desenvolver todos os meus projetos. E é uma técnica assim que eu utilizo até hoje e é um dos fundamentos do UX designer, né? Ter a participação do usuário, do cliente ali perto, isso enriquece o produto, né? Entendi. Eu tenho clientes dessa época até hoje, assim, que ainda me procuram, que eu ainda às vezes faço coisas no fim de semana, à noite, entendeu? Você virou uma autoridade, então, né? É. Você já atuou com UX há muito tempo. Qual seria seu conselho para quem quer iniciar na carreira? Então, gente, olha, quem quer iniciar nessa carreira de UX, a dica fundamental que eu dou é pesquisar. Pesquisa sobre a área, entendeu? Seja uma pessoa, assim, bem proativa mesmo. Se for possível, faça um trabalho voluntário. Mas, para você conseguir entrar na área, você tem que ter um portfólio. Procure de alguma forma fazer o portfólio, estudar, fazer os bootcamp, participar das comunidades de design que existem. Tudo isso te ajuda. Às vezes uma pessoa te indica, sabe? O network também nessa área é fundamental, né? Você conhecer pessoas abrem portas, né? Verdade. E não pode menosprezar isso. Bom, houve algum desafio que você poderia comentar pra gente que foi realmente desafiador, que você achou que não ia conseguir e você conseguiu e você de alguma forma comemorou? Sim, com certeza. Então, gente, eu sou uma pessoa que meio que sou movida por desafios. Eu gosto do que é difícil mesmo, sabe? Mas isso assim, sou eu, né? E quando eu entrei lá na Cast, eu era web designer, fazia protótipo através de caso de uso. Eu desenhei muitos protótipos da Receita Federal, do SUSPROAD, escrevi as diretrizes de usabilidade e surgiu uma demanda no Banco do Brasil de desenhar aplicativo. E a minha gestora na época falou assim, e aí, você acha que você dá conta? Eu falei assim, nunca fiz, mas quero fazer, né? E assim, na época foi um desafio bem grande para mim, porque realmente eu nunca tinha desenhado um app, não tinha assim tanta experiência nas ferramentas, sabe? Não conhecia assim muito. Eu tive que pesquisar que ferramenta usar, eu tive que pesquisar guidelines, né, do iOS, do Android, porque eu queria ser assertiva. Tipo assim, foi um desafio que veio pra mim, eu encarei e eu queria ter sucesso naquilo, né? E graças a Deus deu muito certo. Eu desenhei vários layouts de aplicativo para o Banco do Brasil. E eu tenho alguns protótipos até hoje, sabe? Foi o marco do meu início para trabalhar com mobile. Foi nessa época que eu aceitei esse desafio. Ju, qual foi a melhor e a pior experiência que você já teve? Isso é interessante, hein, gente? Um case de sucesso muito significativo assim, na minha carreira foi também trabalhando na Cast. Eu fui mandada para o Rio de Janeiro, eu fui para a Eletrobras, porque eu ia começar a trabalhar com o pessoal da Eletrobras à distância. Então eu fui lá conhecer o pessoal da equipe, pegar uma demanda que eu ia desenvolver em SharePoint. E na época, minha gestora falou assim, olha, sai um pouquinho daí da Eletrobras, vai lá pra Cast, porque o diretor tá precisando de ter uma reunião com você. Eu pensei, vixe, lá vai bucho, né? Porque reunião com o diretor, assim, eu tô aqui no cliente. Mas enfim, fui lá numa boa. E aí ele me colocou a par da situação que tava acontecendo, que a Cast, né, nós tínhamos que entregar um projeto de um aplicativo para os deputados do Rio e tava dando muito problema nessa entrega, porque o design do Rio já não tava assim mais conseguindo, sabe, fazer o app do jeito que eles estavam querendo. Então eu participei de uma reunião, propus uma mudança na programação do aplicativo, eu propus que a gente fizesse media carries específicas para cada device.
E essa proposta foi aceita e eles deram um novo prazo pra gente desenvolver dessa forma e graças a Deus a gente conseguiu entregar o aplicativo. Interessante. Foi assim, um cliente bem problemático, sabe? E graças a Deus assim, a gente conseguiu apaciguar e o produto foi entregue e todo mundo ficou satisfeito. Então, assim, esse foi um marco, assim, na minha carreira, sabe? E uma experiência ruim foi quando me pediram pra fazer vídeo. Vídeo? Como assim? Fazer vídeo, a gente foi até no Banco do Brasil. Eles precisavam de que eu criasse um vídeo do aplicativo. E, assim, não funcionou. Eu entendi que eu não tenho habilidade, assim, pra montar aqueles vídeos mirabolantes. Não sim. Uma edição de vídeo, entendi. Isso. E, assim, você editar o vídeo, colocar o bonequinho mexendo, falando, assim. Sim. Eu fiz, mas ficou, assim, bem juninho mesmo, bem básico. Então, assim, foi uma experiência que não foi legal, né? Dentro da minha área. Entendi. Mas hoje você precisa desse tipo de experiência para o que você faz hoje, ou para o que você talvez vai fazer, ou essa parte de vídeo não tem nada a ver com a sua carreira hoje? Assim, não tem nada a ver, mas se eu fizesse, eu acho que seria legal. Porque eu gosto de ser essa profissional multidisciplinar que faz tanto de coisa. Eu acho que é muito válido, eu acho que agrega muito valor, porque, tipo assim, a empresa sente que pode contar com você. Se ele precisar que você faz uma proposta, uma interface em HTML e entregue, você consegue. Se ele precisar que você vá no cliente e aplique a metodologia do Design Thinking, você consegue. Então eu acho que isso agrega muito valor, sabe? Entendi. Você ser esse profissional multidisciplinar que consegue fazer várias coisas, eu acho que é muito legal. Aí só que o vídeo eu cortei da minha carreira. Bom, você tem algum grupo de UX em redes sociais ou de meetup ou coisa parecida? Eu tenho sim. Eu tenho um grupo no LinkedIn que é User Experience, que depois também eu posso deixar o link do grupo. Pode deixar. Você gerencia o grupo? Eu faço parte do grupo. Sim. E no Facebook também. No Facebook chama Design de Interação. Também eu posso deixar pra vocês, né? Pode passar que eu coloco no link do vídeo e deixo também na tela para as pessoas verem e seguirem. Eu acho muito interessante, sabe? Você conhecer pessoas, trocar ideias. Às vezes a sua visão é um pouco diferente da visão de outra pessoa. Então eu acho que ajuda bastante, sabe? Fazer parte dessas redes sociais, desses grupos. Eu acho que ajuda bastante mesmo. Entendi. Às vezes tem experiência, né? Um tipo de hangout que entre designers também, que é bem legal. Eu posso deixar aí pra vocês também, quem tiver interesse. Perfeito. Você acompanha algum blog da área? Tem dois assim que eu recomendo e eu gosto bastante. Eles são em português, tá, gente? Tem muitos em inglês, mas esses dois que eu vou deixar pra vocês também, eles são em português, que é o X Collection Brasil, e tem o Rock Content também, que são blogs que te dá muita clareza a respeito da área e você consegue facilmente ler porque é em português. Esse Rock Content, ele disponibiliza curso também? Disponibiliza? Sim. Eu acho que é ele que eu tenho que fazer o curso de marketing lá. Se eu não me engano, é ele mesmo. É um blog sensacional. Pois é. Muito legal. Tem vários cursos, te direciona em muitas coisas. Ele é bem legal. Perfeito. Você já leu algum livro? Na verdade, o livro você já comentou, né? Sim. Você recomenda algum? Sim, nossa, gente, tem um livro muito legal, que é o Designer Emocional, que é do Donald Norman. E ele também escreveu o Design do Dia a Dia, que também é muito legal. Assim, você pode comprar e-book, sabe? Que é metade do preço e ajuda muito a você ter um entendimento das coisas. Outro livro que eu super indico, né?
foi o que eu falei lá no início, que é as boas práticas em UX Design, do Fabrício Teixeira. E tem também livros de Design Thinking para você entender a metodologia, para você saber aplicar a metodologia. Quem quer ser UX Designer tem que saber essas metodologias, tem que saber essas coisas assim básicas que fazem toda a diferença na hora de você conduzir um inset, de você conduzir um MVP. Tem que saber essas coisas. Perfeito. Ju, você já participou de algum evento? Você poderia indicar algum? Olha, eu não consegui participar de nenhum ainda, mas esse ano eu não vou ficar de fora do CID 2019, que vai ser aqui em BH. Esse vai ser aqui em BH no dia 11, dos dia 11 até o dia 14 de novembro. Então também vou deixar o link, quem quiser participar, que mora aqui em Belo Horizonte. É muito legal esse congresso. Tem o X Conferência BR também, que vai ser lá em Porto Alegre. Mas esse já até encerrou as inscrições, não tem mais vaga. Entendi. Perfeito. Você segue algum canal do YouTube, algum podcast sobre o assunto? Olha, tem o X Now, que eu acho muito legal, que eu sigo. The Future também eu sigo. E eu não consigo ficar vendo muito vídeo sempre. Mas esses dois eu acho que são bem válidos, assim, pro pessoal que quer começar a entender do assunto, seguir esses canais, que é bem legal. Entendi. Ju, como é a sua rotina de trabalho? Olha, que bacana, essa é uma pergunta bem legal. Então, gente, eu não gosto muito de rotina. E o nosso trabalho como UX, ele não é assim tão rotineiro, tipo assim, hoje eu vou fazer isso e vai ser do mesmo jeito. O legal da nossa área é esse. Você nunca faz a mesma coisa. Você sempre vai atuar numa demanda diferente. Ou você vai desenhar um app novo, ou você vai, melhorar um produto que já existe dentro da empresa, ou você vai fazer uma entrevista com o usuário. Então, é muito legal essa dinâmica de como as coisas funcionam na nossa área, sabe? Tipo, eu não sento no meu computador todos os dias para fazer uma interface em HTML, CSS, não. Sempre é algo novo, sabe? Eu entreguei aquele projeto, aí eu já vou pegar um novo projeto, já tenho que às vezes fazer um documento de UX Strategy. Então é muito legal, assim. É bem dinâmico a rotina, sabe? Entendi. Você tá sempre com pessoas e cada um te passa uma visão de como ela sente ao utilizar o produto. É bem legal. Interessante. Ju, eu acho que essa pergunta vai ser a resposta. Você pensa em mudar de área? Algum dia? De jeito nenhum, gente. Eu amo o que eu faço. Eu amo mesmo. Eu acho muito, muito gostoso fazer o que eu faço, sabe? E eu tenho prazer nisso. Então eu não mudaria de área de jeito nenhum. Hoje eu faço faculdade de análise e desenvolvimento de sistema, né? Porque eu trabalhei muito tempo numa fábrica de software. Então, assim, eu conseguiria ser uma programadora, conseguiria ser uma análise de requisito, mas eu escolhi mesmo seguir eu entrei como designer e eu escolhi seguir essa carreira mesmo de UX, de me especializar nisso, sabe? Por isso que a aposta que eu quero fazer é de design de interação, que eu quero continuar firme e forte nessa carreira, quem sabe ainda conseguir um emprego fora do Brasil nessa área. Isso é legal. Né, que é o objetivo, assim, que é o sonho mesmo. Mas vamos lá, né? Seguir firme. Ju, a entrevista infelizmente chegou ao fim. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença, a sua participação. Eu gostaria de dizer que enquanto você comentava sobre sua experiência, ficou claro, quer dizer, a impressão que eu tive é que você foi evoluindo, né, no que você fazia, e isso te completava tanto que parece que foi feito para você essa área, entendeu? Então é uma experiência muito interessante, é o que eu não tinha visto ainda,
E parabéns, né, por ser essa pessoa que você é, simpática, uma pessoa que tem uma bagagem, né, de conhecimento grande e que ainda é uma pessoa simples, sabe? É uma pessoa que sempre está disposta a ajudar. Eu digo isso porque, né, já pedi sua ajuda em alguns momentos, em outras áreas, né, digamos assim, também relacionadas a design, etc. Então, parabéns, né, pela sua carreira, parabéns por ser quem você é. Eu espero que a gente algum dia possa voltar de novo a fazer, complementar esse tipo de projeto aqui. Se você tiver alguma mensagem, alguma consideração final, se você quiser que as pessoas te sigam ou coisa parecida, esse é o momento. Oi, gente, olha, foi um prazer participar dessa entrevista com você. Muito obrigada mesmo. É isso. E foi muito legal ter essa experiência. Então, pessoal, posso deixar com vocês o meu LinkedIn, né? Que se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser se aprofundar mais na área, quiser ter algum esclarecimento mais pessoal, eu super respondo, eu sou super acessível, pode ficar tranquilo, pode mandar mensagem lá pra mim, que eu respondo vocês, tá bom? Foi um prazer mesmo participar dessa entrevista, foi bem tranquilo, eu tava com muita vergonha no começo, mas acho que faz parte, né? Sim, sim. E foi bem divertido mesmo, bem tranquilo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar lá, tá bom? Perfeito, Ju, obrigado aí. Boa noite, viu? Obrigada a você, boa noite, até mais. Valeu, tchau, tchau. Tchau.